Bom dia! Esta é a voz da Janela da Palavra, na nossa 10ª narrativa, nossa narrativa bíblica, nesta jornada da nova ordem mundial após o dilúvio. Hoje nós vamos falar do chamado de Deus a Abraão. A história humana e a geopolítica dos grandes impérios parecem silenciar para que o universo ouça o sussurro de uma ordem absurda para a lógica da época. No meio de Ur, da cidade progressista da metrópole da época, cercada pelo orgulho arquitetônico dos zigurates e pela opulência comercial que dominava completamente a Mesopotâmia, um caminhante semita ouve a voz do Deus invisível. A ordem exige 3 rompimentos: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai. Deus não pede uma mudança geográfica comum. Ele exige o colapso de todas as certezas materiais, o desapego das tradições humanas, o abandono do controle sistêmico. E o pacto eterno é selado na contramão da lógica visível, de toda a lógica visível. Um casal idoso, cansado pelas labutas do tempo, desse tempo linear inexorável, e marcado pela esterilidade, eles não podiam ter filhos, recebe a promessa invisível de se tornar o pai de uma grande nação. Enquanto a rica Mesopotâmia, o Antigo Egito que já erguia seus monumentos eternos às margens do rio Nilo, e a África, a Etiópia, pulsava com a força de suas riquezas dinásticas, o Criador escolhe a aparente fragilidade de uma tenda no deserto para reescrever o destino da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, sem mapas geográficos de engenharia ou garantias imperiais, garantias do Estado, inaugurando a legítima linhagem da travessia e provando que a verdadeira espiritualidade nasce onde a matéria termina, na autonomia indestrutível de uma consciência livre para caminhar puramente pela fé. A partir de agora, nós vamos caminhar pelas linhas, pelas letras, pelas palavras do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é fundamental porque ele não representa apenas o relato das origens cósmicas, mas sim o nascimento da nossa própria identidade espiritual. Nossa identidade espiritual. E o início do colapso das estruturas de controle humano. É nas páginas de Gênesis que compreendemos como a graça divina opera na contramão dos grandes impérios. E para iniciarmos esse mergulho prático, fixamos os olhos no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Ele nos diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. A interpretação deste mandamento, esse versículo que é um mandamento para Abraão, revela que Deus não exige apenas uma mudança de endereço geográfico, mas sim um rompimento cirúrgico com o sistema. Ele manda sair da terra para desapegar da geopolítica, manda sair do conforto material, manda sair da parentela para romper com o jugo das tradições e de heranças humanas, manda sair da casa do pai para sair da falsa segurança, das garantias materiais, lançando o homem na total dependência do invisível.
Na sequência do pacto, o versículo 2 e 3 declaram: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesses 2 versículos, a gente vê que a promessa nos mostra a ironia da graça divina, pois o Criador escolhe um casal idoso, marcado pelas labutas do tempo linear e pela esterilidade física, para torná-los a matriz da descendência de uma nação incontável. Enquanto os impérios da época tentavam eternizar seus nomes, erguendo monumentos de pedras, exigindo obediência total do povo, submissão total, Deus engrandece o nome de um caminhante comum, um caminhante no deserto, em tendas, transformando a fragilidade de uma tenda no canal de restauração para todas as nações, envolvendo as nações da praia, onde hoje é a Europa, todo o mundo, todas as nações. E por fim, o versículo 4 coroa esta atitude de autonomia espiritual ao afirmar: Assim partiu Abraão, o Senhor lhe tinha dito, como o Senhor lhe tinha dito. E Ló foi com ele. E era Abraão, da idade de 75 anos, quando partiu de Harã. A interpretação desse encerramento é o testemunho mais belo de uma consciência livre, pois aos 75 anos, sem exigir os mapas, como já falamos, sem garantias imperiais ou do governamentais, ou provas físicas, ele simplesmente obedeceu e marchou segundo a ordem de Deus. E ao cruzar o rio Eufrates, lembram? Ele assumiu, lembram do povo hebreu do outro lado do rio? Os nômades, que não tinham residência física? Pois é, ao cruzar o rio Eufrates, ele assumiu a legítima identidade de um hebreu, o povo da travessia, ensinando que a verdadeira espiritualidade começa exatamente onde a matéria termina, na obediência sincera de caminhar puramente pela fé no Criador. E esse Criador nos chama, esse chamado de Abraão está vivo. Sabe onde? Ele está vivo no seu Filho unigênito que Ele nos deu. E toda a Escritura, o fundamento das Escrituras é Jesus, o seu Filho, que Ele amou a terra de tal maneira, o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. É Ele que tem o controle da ordem mundial. Ele é o autor da salvação. Aceitem a Jesus como Salvador de vossas vidas, como único e suficiente Salvador de vossas vidas. Amém? Amém. Essa é a nossa 10ª narrativa, a introdução da fé. E que todos tenham um bom final de domingo e uma boa semana. A janela da palavra.